Bem-vindo ao Clube dos 545. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, estudando e meditando na Palavra de Deus. Por meio dela somos santificados e preparados a cada dia para as batalhas. Você tem se armado da Palavra de Deus? Paulo diz ali aos Efésios que ela é a espada que nos defende. Ela também é alimento para as nossas vidas. Ela é tudo. Por meio dela nós conhecemos a Cristo, somente seu coração. Então vamos para mais um capítulo hoje. Estamos estudando o livro de Êxodo e hoje o capítulo 26 e o tema é beleza, organização e ordem. E o verso-chave é o versículo 1 do capítulo 26, obviamente, do livro de Êxodo. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, vamos ler juntos. Se não tem, acompanhe aqui com atenção. Diz assim o texto: faça o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, pano azul, púrpura e carmesim. Faça as cortinas com querubins, obra de artista. Neste capítulo estão as instruções sobre a fabricação e posicionamento das cortinas do tabernáculo, essa tenda grande que ficava no meio do acampamento, ali no deserto de Sinai, inicialmente. Sabe, o véu de peles que dividia o santo lugar do Santo dos Santos, a cobertura dessas duas partes mais internas, e também as colunas. Para a gente poder entender melhor, o tabernáculo era uma tenda bem estruturada por fora. Imagina aí, né? Cortinas cobrindo todo um quadrado ali por fora, e descoberta, né, nessa parte do centro ali. Mas tinha uma parte interna em formato de cubo, que era uma tenda interna coberta, onde ficava o santo do lugar e o santo dos santos. E tudo isso foi construído, né, com as especificações dadas por Deus. As cortinas externas deveriam vir bordadas com querubins. Talvez um aviso ali para lembrar que os querubins guardaram o jardim do Éden quando Adão e Eva foram expulsos por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ali dentro estava a presença de Deus, então precisava haver reverência. Ninguém podia entrar no átrio, que é aquela parte ali descoberta, logo depois das cortinas, de qualquer jeito. O acesso só era permitido após cumprir as leis da purificação. Já o santo lugar, né, nesse cubo interno, coberto, só podia ser acessado pelos levitas e sacerdotes, que ali realizavam seus serviços de acordo com a lei. E o santíssimo lugar, ou santo dos santos, só podia ser acessado uma vez por ano pelo sumo sacerdote no dia da expiação, um dia que era consagrado, né, ao Senhor para poder purificar o pecado de todo o povo. O sumo sacerdote, ele deveria se purificar e se entrasse em pecado, ele morreria lá dentro. É por isso que uma corda era amarrada na sua perna, o talmude, e também havia sinos na borda do seu vestido. A Bíblia relata que na hora da morte de Jesus, um véu que separava o santo lugar do santo dos santos se rasgou de cima a baixo, simbolizando o quê? Que hoje em Jesus nós temos acesso à presença do Pai. Nós não precisamos mais de homens como sumos sacerdotes, mas nós temos Jesus, o supremo pastor, o supremo sumo sacerdote. Contudo, apesar de termos esse direito hoje, não precisarmos mais de ritos de sangue e nem de um sumo sacerdote humano, nós precisamos sim, sabe, passar por essa porta de Jesus. E o que isso significa? Passar pela porta de Jesus não é só frequentar a igreja, chamar pelo nome dele, mas entender que ele é o único, exclusivo, suficiente e eterno Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecendo que não somos bons, reconhecendo que ele é o único caminho que nos faz chegar até Deus. Só dessa maneira nós somos purificados e podemos entrar no átrio, no santo lugar e até no santo dos santos. Sabe, muitos dizem hoje que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, mas não é isso que a Bíblia fala. Se uma religião prega que um homem pode salvar diferente de Jesus,
Isso não é o que Deus estabeleceu. Jesus diz que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Só um caminho, só há uma porta, só um meio de nos achegarmos até Deus, de sermos salvos da sua ira. Todos os caminhos podem até levar a Deus como juiz, mas um só ele pode levar a Deus como Salvador, e este caminho é uma pessoa, sabe? O próprio Deus que se fez homem para mostrar qual é o caminho. Jesus, tudo no tabernáculo e também tudo que vem de Deus é belo, organizado e ordenado. Era assim no Antigo Testamento e continua sendo assim hoje. O culto que fazemos hoje continua sendo baseado na palavra, mas precisa ter como centro a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Nós ministramos por causa dele e nós ministramos para ele. Sabe, nosso culto não pode ser algo que fazemos de qualquer jeito, de forma casual. Ele precisa ser organizado, pensado. Precisamos nos consagrar para levar algo precioso para o Senhor. E é claro, se no meio disso tudo o Espírito Santo mudar, nós vamos obedecer ao Espírito Santo. Mas isso não significa que nós vamos estar despreparados. Porque a adoração não é apenas um dia da semana. A adoração é uma vida rendida e entregue ao senhorio dele, ou seja, nós somos governados por ele. E por isso o adoramos, e assim o adoramos. Quem vai para um culto apenas para receber de Deus, não entendeu o culto que Deus quer. Nós precisamos ir para oferecer a nossa vida, nossos bens, nosso coração, nossa adoração. Nós precisamos ir em resposta àquilo que ele é e àquilo que ele tem feito por nós. Também quem deseja apenas cantar e levantar as suas mãos e não servir a Deus e obedecer, de fato não está louvando a Deus. Porque o nosso louvor, ele inclui toda a nossa vida. Nós louvamos com a nossa vida. É por isso que muitos não conhecem a beleza e a grandeza de Deus, porque não se entregam totalmente, desprezam as suas obras. Infelizmente, nós vivemos num tempo onde as pessoas querem criar o seu próprio evangelho, querem definir quem é Cristo, querem construir o seu próprio caminho até Deus. E, de fato, se Ele é Deus, nós não podemos fazer nada disso. Mas Ele é tão gracioso e amoroso que Ele providenciou o caminho. E isso é o evangelho. É aquilo que Deus faz por nós. Religião é aquilo que a gente faz para Deus, mas evangelho é o caminho das boas novas apresentado a nós. Você conhece o evangelho? Sabe? A sua revelação, a revelação de Deus, ela só pode ser conhecida através do seu enviado, através daquele que deixou a sua glória e se tornou homem, um de nós, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Você conhece a Jesus? A Bíblia diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira, segundo Apocalipse 3:14. Que hoje você entenda qual é o verdadeiro culto que o Senhor quer e encontre essa beleza, né, do nosso Deus, fazendo tudo de forma organizada e excelente para Ele. Você recebe essa palavra de fé? Vamos orar então comigo nessa hora. Pai, nós queremos entregar a Ti um culto agradável. E por isso, Deus, consagramos o nosso coração, a nossa vida, e não apenas a nossa canção. Queremos conhecer Jesus. Jesus da maneira que Ele foi enviado. Jesus da maneira que Ele é apresentado pela Tua palavra. Jesus da maneira que o Espírito Santo nos apresenta, de tal forma a sermos transformados por Ele. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você não me segue, eu peço que me siga, né? Acompanhe aqui o perfil, se inscreva no meu canal do YouTube, Maia_Mateus com THF, e você vai me encontrar ali. Amém? Que Jesus te abençoe, um forte abraço e ficamos assim. Eu oro por você e você ora por mim.